O Sistema Único de Saúde é uma conquista da sociedade brasileira, embora tenha sido tão dilapidado ao longo de todos esses anos por todos os governantes, em termos de financiar precariamente, em termos de dar pouca importância e prioridade ao Sistema Único de Saúde e ao próprio setor saúde, né? Mas é um sistema que é uma conquista porque promove a saúde, a condição de direito de todos, não apenas de quem tem como pagar um plano de saúde, mas aquela parte da população brasileira que não está vinculada a nenhuma outra alternativa de saúde. Mas lembrar que o Sistema Único de Saúde, o conjunto das ações que ele faz, que não são só as assistenciais, elas atingem toda a população. Em termos de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária e na própria assistência, não é? As grandes tragédias sanitárias, como nós estamos vivendo agora, ficam na conta do SUS, assim como as emergências, os tratamentos caros, o tratamento do câncer, das emergências cotidianas que acontecem na vida de todos os brasileiros. Então, o SUS ele está tendo agora a chance de ser reconhecido pela sociedade brasileira como um sistema que é justo, que é capaz de dar conta, não é, dessa necessidade do povo, de todos nós. Espero muito que essa consciência ela cresça e traga uma robustez política ao Sistema Único, de sorte que ele não fique nesse limbo que os governantes costumam colocá-lo. A própria população, a imprensa tem tido um reconhecimento muito forte, não é? Até porque as coisas que são valorizadas dentro do SUS não são associadas a ele. Por exemplo, o SAMU. Todo mundo gosta do SAMU. A população, de uma forma geral, elogia o SAMU, a presteza, a rapidez que o SAMU atua, e é SUS, né? A vacinação, os grandes programas que nós temos no Brasil, de controle de doenças crônicas, a própria atenção básica, a pesquisa, tudo isso é SUS, né? A Fiocruz e instituições que são socialmente muito valorizadas e que precisam de que a população saiba que é SUS, né? Precisam de mais recursos, de mais prestígio, de mais importância por parte dos governos. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, de fato, uma situação sanitária muito trágica, porque a epidemia da Covid chega no país com um SUS fragilizado. O SUS deveria ter pelo menos 3 vezes o financiamento que tem, e esse financiamento ele foi sendo reduzido, e a um ponto que tivemos a pá de cal com a emenda, recentemente, a emenda dos tetos, não é? Que coloca o SUS realmente numa situação muito, muito fragilizada. Essa é a grande tragédia. Se o SUS estivesse forte, como o sistema inglês, por exemplo, o NHS, que é um sistema que, embora vinha sendo fragilizado, mas nunca nas mesmas proporções que o Sistema Único de Saúde, o enfrentamento dessa epidemia seria mais sereno, seria menos penoso e morreria um número menor de pessoas. Isso porque nós teríamos infraestrutura, nós teríamos um volume maior de serviços, teríamos UTIs na medida correta que a população brasileira precisa, teríamos mais distribuição e mais e melhor distribuição desses recursos. Quando você vê a distribuição dos recursos de infraestrutura em saúde no Brasil, você vê o vazio da região norte, o vazio do nordeste, uma extrema concentração nas regiões mais abastadas, mais ricas e mais desenvolvidas. Isso gera uma condição de uma injustiça muito grande, né? Nós estamos assistindo agora em Manaus o crescimento que está assolando a população de Manaus, o crescimento da epidemia, da pandemia em Manaus, e a mortandade é eticamente inadmissível,
por que morrer mais em Manaus? Por falta de recursos, por falta de capacidade do serviço de atender as pessoas que adoecem. Isso, de fato, vai acontecer, vai piorar ainda mais no Brasil, vai ser certamente penalizada a região norte e a região nordeste em relação ao restante do país. Isso não significa que a tragédia não vai ser leve por aqui, pela região sudeste, sul do país. Os prognósticos que estão sendo desenhados, os cenários, de que nós viveremos uma situação muito grave, tanto do ponto de vista do estresse assistencial, do vazio assistencial, do colabamento, do colapso do sistema de atenção e de cuidado, como também do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista especialmente e particularmente dos profissionais de saúde, que estão enfrentando de uma forma heróica, mas que não deveria ser heróica. Heróica porque vão para o fronte de batalha sem infraestrutura, sem equipamentos de proteção individual, sem uma serenidade que pudesse permitir o trabalho desses profissionais com segurança de que eles não iriam adoecer e ter suas vidas colocadas em risco. De fato, a condição de trabalho hoje, que é uma questão crônica do SUS, ela se expõe com essa epidemia. E é muito importante que os recursos humanos, que a força de trabalho do SUS, ela tivesse uma valorização adequada, e que nunca teve. Nunca teve uma política de recursos humanos consequente para o Sistema Único de Saúde, que criasse carreira, que criasse condições de trabalho, que criasse condições de uma melhor distribuição desses profissionais no território brasileiro. Nunca tivemos, né? E ao contrário, quando houve uma iniciativa que preenchesse os vazios assistenciais com profissionais de saúde, como foi o caso do Mais Médicos, que é uma política que é passível de várias críticas, mas que também ela é uma política de muitas virtudes, porque ela distribuiu médicos pelo interior do Brasil, embora médicos sozinhos não dê conta de fazer nada, mas fizeram muito, mesmo sendo só os médicos, porque deveriam ir enfermeiros, enfermeiras e outros profissionais da equipe de saúde, né, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos e todo o conjunto que compõe a equipe de profissionais de saúde deveria ir, né? Mas não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim nós tivemos impacto muito positivo nos indicadores, né? Nos indicadores de saúde, em virtude da presença desses profissionais nesses rincões brasileiros. Isso, de fato, é uma condição muito agravante, porque esses médicos já não estão lá e essas populações estão completamente abandonadas. Assim como abandonado está a própria condução da epidemia, na medida que nós temos uma rinha, uma briga, uma inconsequência do governo que até hoje não se decide, não tem comando único que possa dar uma condução consequente a essa epidemia. Nós estamos atrasados na aquisição de equipamentos, nós estamos atrasados em várias iniciativas que o Brasil requer com urgência. Eu acho que é uma situação trágica que a consciência a consciência popular e a ação popular e do conjunto dos políticos que prezam pela saúde, pela democracia e pelo futuro do Brasil, tem que aparecer e comparecer nesse momento tão difícil para o Brasil. É impossível que o país enfrente uma epidemia com esse estado de desmando que hoje o governo promove no país.